Pronto, começamos a gravar a reunião, tá? Aí depois eu posto lá no grupo de vocês. Então, vamos começar a nossa apresentação. E nós paramos aqui na última aula, né? Então, nós falamos da destruição de Troia, da diáspora grega, né? E nós paramos aqui, né? Na formação social da Grécia. Como é que ela ocorre? Ela ocorre através de pequenas comunidades de base familiar, né? Chamado de gênos, ou seja, como se os gênos, esses gênos, para a gente fazer uma analogia com os dias de hoje, são clãs, né? São famílias, né? Que dominam algumas pequenas localidades, né? Os gênos têm o pater, que é o homem mais velho, né? O pai. A composição de outros gênios formam os fátrias, né? Agora que a gente começa a estudar Grécia, gente, deixa eu fazer só uma observação. Começa a entrar alguns nomes meio esquisitos, tá? Para a gente se acostumar um pouquinho, né? Então, nós temos aqui os fátrias, que a composição de várias fátrias, né? Várias famílias fátrias, são as tribos, né? Das tribos, eu tenho uma evolução para as demos, que eu vou chegar depois nas cidades-estado. Então, é mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho um gênio, né? Aqui eu tenho a união de dois gênios, ou seja, de dois clãs, de dois chefes de família, né? Que se unem, formam uma fátria, né? Aqui eu passo os gênios são passados, né, as propriedades para os filhos mais velhos, né, para os primogênitos. A composição das fátrias, né, ou seja, dessas duas outras famílias, vão formar uma tribo. Na tribo eu tenho o Basileu. Basileu é o chefe da tribo, na verdade, ele é o rei, né? É um rei grego. A união de algumas tribos forma uma demo, e dessa demo eu vou formar uma polis, que é o quê? Uma cidade-estado. Deixa eu ver se mais alguém pediu para entrar. Tem um barulhinho aqui. Então, eu tenho aqui a formação das cidades-estado, que é o que a gente vai ver hoje. As cidades-estado, todas elas têm mais ou menos essa composição. É uma cidade cercada por uma muralha, né, para proteção. Como os deuses gregos, eles estão sempre no alto, né, no que a gente chama de Olimpo, então eu vou ter um templo, uma acrópole, né, que é uma colina rochosa, perdão, a acrópole que está, né, numa colina também, e eu tenho essa ágora. A ágora é o quê? É o espaço público, é a praça pública onde vão ocorrer os debates políticos. Isso é muito usado na cidade de Atenas, né? Os debates são usados, todos acontecem em praças públicas. A gente vai ver também um pouco de... Nós vamos nos ficarmos em duas cidades, né? Vamos falar de Esparta e vamos falar de Atenas, né? Que são as duas principais cidades da Grécia. Mas todas elas vão ter essa composição, tá? Todas as cidades-estado, o que é uma cidade-estado? É uma cidade onde eu tenho um rei. Eu tenho um rei aqui, né? Que comanda essa cidade. No período homérico, né? Nós vimos o período pré-homérico,
anteriormente, no período homérico. Começam a surgir algumas divisões sociais, né? Surge a propriedade privada, uma segunda leva da dispersão dos gregos, né? Conforme vai aumentando a população, né, vai acabando essas comunidades gentílicas, né, que são essas comunidades dos gênios, que são dos primeiros habitantes da Grécia, são os descendentes dos primeiros habitantes da Grécia, e eu começo a colonizar outras cidades, né, na Grécia. Entre elas, essa cidade de... Eu coloquei duas aqui para servir de exemplo. A cidade de Empórion, né, que é uma cidade onde se estabelece o comércio, e a cidade de Apoíquia, né, que é uma cidade independente que ficava distante das demais cidades. Com a crise no sistema gentílico, ou seja, as cidades cresceram tanto, surge, né, uma cidade importante chamada Lacedemônia, que a gente conhece como Esparta. Esparta é a cidade que está localizada na península do Peloponeso. A gente já havia visto o mapa da Grécia, né? Já tínhamos visto onde fica essa planície, essa península do Peloponeso, né? Está localizada Esparta. É uma cidade-estado, né, com origem na chegada dos dórios. Os dórios são aquela civilização, aqueles povos de guerreiros que invadem a Grécia, né? Onde está Esparta hoje é a região que antes era habitada pelos aqueus, né? A gente já viu que a Grécia é formada pelos dórios, pelos aqueus, pelos jônios, né? E Esparta se valorizava muito, ao máximo, a formação física, ou seja, sempre se buscava o soldado perfeito. A cidade de Esparta, até por ela ser descendente desses dórios, né, que era um povo nômade formado por guerreiros, os habitantes de Esparta, né, têm essa formação, né? As pessoas são todas, os meninos, né, são educados todos para a guerra, né, para serem soldados. Então, eles, desde criança, né, são retirados da família para já ir para o treinamento militar. Um espartano ele não vivia muito. A idade que ele chegava, somente esses soldados, né, chegava a uma idade de 30 a 35 anos. Por quê? Porque o cara estava sempre em guerra, então a probabilidade dele morrer em guerra também era muito grande. Antes de eu falar da sociedade espartana, vou dar uma pausa aqui, vou colocar para vocês um filme de como é que era a educação em Esparta. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo também colocar esse filme para vocês. Opa, então está aqui. Professora, eu não estou conseguindo ver. Calma. Quem não está conseguindo ver? Eu. Agora você vai ver, quer ver? Pronto, agora tá. Agora tá aparecendo. Então, segura a ansiedade. É um filme de 4 minutos, tá? Ok. Deixa eu tirar o meu som. Nossa, aqui é o que vocês estão vendo é um desenho do... Deixa eu só... Quando o menino nasceu,
todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Professor, pra mim tá travando muito. Nossa, o coitadinho Foi dele. ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta, para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu, o Agogê, como é chamado, força o menino a lutar, a passar fome, a roubar, e, se necessário, a matar. Com bastão e chicote, ele foi punido e ensinado a não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. O lobo começa a rodear o menino. Garras de aço negro. Pelo negro como a noite. Flamejantes, joias vindas do inferno. O lobo gigantesco fareja, saboreando a refeição que está. Travou. Ele não sente medo, somente a alta percepção das coisas. O ar frio em seus pulmões. O vento nos pinheiros que se movimentam contra a noite que cai. Suas mãos estão firmes. Sua postura perfeita. Então o menino, dado como morto, retorna ao seu povo para a sagrada Esparta. E aí?
Fiquei com dó do garoto. Então, né? Ficamos com dó do garoto. Só que aquele garoto, ele tinha uns 7, 8 anos, né? E essa é uma forma de treinamento. É você colocar a pessoa, você fazer ela, né? Nem deu para ver quem é que estava tentando entrar. A pessoa vai sofrer, né? Mas vai, ao mesmo tempo que ela está sofrendo, ela está passando por situações, né, que ela vai poder ter que superar um dia, né? E que situações são essas? Né? Como eu falei, os espartanos, né, eles eram... Toda a educação deles era sempre voltada para a guerra. Então, qual guerra? Então, vou mostrar para vocês aqui agora uma guerra, né? Para vocês verem que é daquele filme Os 300, né? Vou colocar só um pedaço da guerra, né? O Diogo está falando que está travando muito. Está travando para todo mundo, não? Mim, tá travando. Não. Pra mim, eu nem sei se o áudio tá indo. Tá travando um pouco, professor. Não, eu estou escutando e estou vendo vocês perfeitamente. Tá chegando. O áudio está chegando perfeito, né? Vocês até colocaram aqui algumas mensagens. Bom, eu tô vendo. Pra mim tá como se uma pessoa tá numa posição, filme de travou repente muito, tá não? na outra. Como é que é? Desculpa, não entendi. Repete o que você falou de novo, Teve por uma favor. parte que nem dá pra ver. Travou na parte que teve o... De repente, travou no... Travou quando o lobo abriu a boca e parou. Aí só voltou bem um pouco depois. É porque na realidade é o seguinte. Naquela hora. Tá, aqui no Meet, Só deu pra escutar. né, o Meet, ele é uma ferramenta. O Meet é uma ferramenta e os vídeos não rodam bem nele, tá? Então, para fazer os vídeos rodar nele, eu tive que baixar o vídeo no caso do YouTube, para poder apresentar o vídeo para você, para poder sair o som, né? Eu só vou passar mais um videozinho de uns 3, 4 minutos, menos que isso, até 2, 3 minutos, tá? Para a gente ver como é que os espartanos eram na guerra. Como é que era a formação deles para a guerra, para uma batalha, né? Single. Unit. That is the source of our strength. Each Spartan takes the man to his left, by the neck, with a shield. A single weak spot, and the phalanx shatters. Persian! Come and get them! Get some nothing! But take
Ou seja, né? Ou seja, os espartanos, como apareceu no vídeo aí, era na guerra, né? Em qualquer batalha, a formação deles era impenetrável, né? Porque um estava sempre defendendo o outro, né? Um sempre protegia o outro. Mais para frente, quando a gente for falar de Roma, né, que vai ser a nossa próxima aula, falar de Roma, o exército romano, né, que dominou, ele também tinha praticamente a mesma formação, né, ou seja, um soldado sempre estava defendendo o outro também, com o seu escudo. Né? Então, vamos continuar aqui, então. Vamos ver como é que era a sociedade na cidade de Esparta. Esse filme travou muito ou não? Não. Não, né? Só um pouco, mas deu para entender a história. Deu para entender bem. Porque, ó, eu entrei nessa reunião também, né, com o meu e-mail particular, até para ver como é que ia se cortar os vídeos, né? Pelo meu celular, ele não travou, né? Não travou, não travou, não. Mas vamos lá. Vamos ver como é que é essa sociedade lá em Esparta. São uns nomes meio diferentes, tá? Então, tá aqui, ó. Sociedade espartana. No ápice dessa... Eles aí travou muito, não. Vocês estão me escutando? Deu. Sim. Daí, só não... Sim, eu tô. Então, tá. Ó, então, vamos lá. Agora é só slide que eu vou passar para vocês. Não vou passar mais nenhum filme. A sociedade espartana, né? Os espartanos ou esparciatas, né? Que são os descendentes diretos dos dórios, né? Eles formam a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados, né? Ou seja, quem comanda a cidade. Depois, nessa sociedade, eu tenho os periecos, que são homens livres, descendentes dos povos nativos, né? Que não resistiram à invasão dória, ou seja, quando os dórios invadiram a região, as pessoas que moravam lá, que não resistiram a essa invasão, se tornaram homens livres, pois na sociedade eles eram conhecidos como os periecos. Eles não tinham direitos políticos e eles se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Então, eles estão no meio aí dessa pirâmide. E a maioria do povo, né, os iliotas, que é a esmagadora maioria de escravos, né, descendente dos povos nativos que resistiram à invasão dória, ou seja, aqueles que resistiram à invasão e foram dominados se tornaram escravos dos espartanos, né, desses dórios que são os espartanos que formam a base a maioria da sociedade. Vocês viram no começo do filme lá, da educação espartana? Quem tá, desliga o microfone, por favor, senão está dando eco aqui. Vocês viram lá no filme da educação espartana que um cara ele pega uma criança, né, e vê se a criança não tinha nenhum problema físico, né? Porque se ela tivesse, ele jogava ela do penhasco, né? Quem é que faz isso daí? Né? São os éforos, né?
são os vigilantes, né? É o conselho da cidade, né? Porque as mulheres, as únicas, as mulheres espartanas é que geram excelentes soldados. Então, as crianças espartanas não têm defeito, praticamente defeito nenhum. Elas têm que ser crianças que um dia vão defender Esparta. Então, na política espartana, tem essa divisão. Eu tenho os éforos, né, que é o órgão executivo do governo espartano, a fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. A diarquia vem de dois, né? Ou seja, eu tenho dois reis, um que exerce a função religiosa e militar e outra a função judiciária. Eu tenho a Gerúsia, que é uma assembleia, né, de anciãos, que é onde são elaboradas as leis, e tenho a Ápela, né, que é uma assembleia formada por cidadãos para eleger os membros da Gerúsia e ratificar as decisões deles. Ou seja, em Esparta, os cidadãos também decidem, né, os cidadãos que podem votar, evidentemente, né, eles que elegem esses membros, né, que vão elaborar as leis. Depois de Esparta, tem a cidade de Atenas. Atenas tem a descendência dos jônios, né? Ela escapou das invasões dos dórios, né? Por causa da posição geográfica dela. Ela já contava com um porto natural, né? Que permitiu o desenvolvimento comercial de Atenas. A economia de Atenas também tinha um modo de produção escravista. Primeiramente, a base econômica era a agricultura e depois o comércio, né? Em Atenas, a sociedade ateniense era um pouquinho diferente da divisão da sociedade espartana, onde eu tenho no ápice, né, no cume dessa pirâmide, eu tenho os eupátridas, que são os bem-nascidos, ou seja, são os ricos, né? São os latifundiários nobres, são os proprietários das terras mais férteis. Esses são os eupátridas. Logo em seguida, tem os conhecidos como os georgóis, que são pequenos agricultores, né? Proprietários de terras também, só que de terras menos férteis, de terras de região montanhosa. Depois vem os comerciantes, que são conhecidos como demiurgos, né? Os tetas, que são marginalizados, né? São os miseráveis da cidade. E os metecos, né? Que são os estrangeiros que moravam em Atenas e viviam do artesanato e do comércio, e os escravos, né? Escravos também por dívida, escravidão era por dívida, escravidão também por guerra, né? Dessa forma que eu consigo escravos. Aqui, e na Grécia, esse termo escravo, né, o modo do escravo aqui é totalmente diferente da escravidão que vai ter depois na Europa, que vocês vão estudar mais para frente, é a escravidão que vem da África, né, dos negros africanos, que vem para o Brasil, né, etc. e tal. Aqui não, aqui nesse tipo de sociedade, tanto espartana como ateniense, os escravos eram esposos de guerra, então quem perdia a guerra, né, era levado como escravo. Isso dá para ver, vocês podem ver vários filmes que vocês já viram aí, Hércules, Os Imortais, tem vários filmes que retratam essas guerras atenienses, né, essas guerras gregas, sempre mostram, o pessoal que perde vira escravo. E eles estão na base, né, da pirâmide.
ou por dívida. Eu não entendi o termo. Oi? Não entendi a pergunta, repete. E eu tenho, ou se não por dívida, né? O pessoal se estivesse devendo, você pode se tornar escravo do outro. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas em Atenas, né, foram feitas várias reformas, né, sempre discutindo leis, né, vários legisladores, né, Drácon, Solon, né, são vários legisladores que vão formando as leis em Atenas. A democracia ateniense, né, o termo que a gente escuta muito falar hoje, né, de democracia, vem daqui da Grécia, né, uma divisão, a palavra democracia, o nome dela é democratos, né, ou seja, demo, que significa povo, e kratos, que é poder na mão do povo, né, é uma democracia direta, só que nem todos participavam e era escravista. A população ateniense, né, através de um desses legisladores, de nome Clístenes, ele reorganiza a população e divide o pessoal em 10 tribos, onde cada tribo enviava os seus representantes para as assembleias em Atenas, né? E o governo, né, em Atenas, esse governo ele fica representado por essas tribos. Cada mês é uma tribo que representa o governo ateniense. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, né, que é conhecida como Eclésia, ou seja, quando a gente vê lá atrás as polis, né, a formação das cidades-estados, esta eclésia, né, esta reunião, ela é feita naquelas ágoras, naquelas praças, né, onde as pessoas estão reunidas. Então, aqui embaixo, está mostrando a reunião, né, para se discutir alguma coisa. Da Grécia, de Atenas, vem o termo chamado ostracismo, né? Então, ou seja, se uma pessoa fosse alguma ameaça, fizesse alguma ameaça para a democracia ateniense, ele era submetido a uma votação, chamava-se outras pessoas, para votar se essa pessoa deveria continuar morando em Atenas. Esses eleitores escreviam o nome, né, da pessoa num pedaço de cerâmica, chamado óstraco, né? Esse sujeito que tinha o nome mais votado, então ele era condenado ao ostracismo, ou seja, ele tinha que ir embora da cidade e ficar afastado por 10 anos. Né? Depois desses 10 anos, é que ele poderia retornar com os direitos políticos dele. Hoje em dia, né, a gente utiliza essa expressão quando a gente fala que uma pessoa caiu no ostracismo, é quando uma pessoa fica esquecida por todos. Por exemplo, eu tenho um cantor famoso que, de repente, ele cai no ostracismo, ou seja, ninguém escuta mais falar nesse cantor, né? O período clássico, né, é o apogeu dos gregos, né, onde os gregos, o povo grego em si, ele faz muitas guerras com os persas, com os macedônios, ou seja, o pessoal que mora, né, que vive ao redor da Grécia, esse pessoal está sempre em guerra. São várias as guerras.
aquela guerra do filme que a gente viu agora há pouco, né, do filme Os 300, né, é o povo persa invadindo a Grécia, né, e os espartanos defendendo, né, ou seja, várias guerras. E também entra em decadência também, os gregos entraram em decadência, né, porque várias guerras civis também enfraqueceram os gregos, ou seja, eles também brigavam entre eles. Com isso, se permite que eles fossem invadidos pela Macedônia. Um dos reis macedônios, né, que ficou famoso, é aquele Alexandre o Grego, Alexandre o Grande, né? Tem até um filme sobre o Alexandre. O Alexandre é um rei macedônio que invade também a Grécia. Vamos ver aqui quais são os legados, né, culturais que os gregos deixaram para a civilização, principalmente para nós do Ocidente. Muitas das nossas palavras, né, elas têm origem em palavras gregas, tá? Então, um dos legados dos gregos são as construções, né? A forma de construção. Eles construíram aquelas acrópolis que a gente vê por aí, né? Muitos templos, né? E a sustentação desses templos tem um estilo, né? Dessas colunas tem estilos. Então, tem um estilo dórico, jônico e o estilo coríntio, que não tem nada a ver com Corinthians, tá? É só pode reparar que são estilos diferentes, né? Com enfeites, com uma construção, uma sustentação de colunas feitas de maneiras diferentes. Então, tem aqui do lado esquerdo, vocês podem ver as colunas, né, sustentando a dórica, né, do meio é a jônica e a da direita é o coríntio. Outro legado dos gregos também, para nós, é a língua e a poesia, né? Como eu falei para vocês, a nossa língua, palavras derivadas do grego, né? A própria palavra democracia, ela é derivada do grego. Os gregos, a gente aprendeu, né, a expressar os nossos sentimentos por meio da poesia. A religião, mesmo sendo politeístas, né, ou seja, os gregos tinham vários deuses, os gregos imaginavam que seus imagem e semelhança dos seres humanos. Ou seja, podem reparar que todos aqueles filmes que vocês veem, sempre que está envolvido um deus grego, né, ele sempre tem a forma humana. Zeus tem a forma humana, né? Afrodite tem a forma humana, todos eles têm a forma humana. Outra coisa que os gregos nos passaram, né, são as leis, né? As leis dos antigos gregos baseavam-se no consenso popular, ou seja, estava de acordo com a maioria, né? Esse é o princípio até da democracia. O teatro, né? Os gregos nos passaram o gosto pelo teatro, né? Com especial ênfase às questões ligadas aos sentimentos e sofrimentos da humanidade, né? Ou seja, as tragédias gregas, né? O teatro era exibido nesse tipo de arena, né? Para que todo mundo assistisse. Outro legado grego são as ciências, né? Os gregos tiveram muitos filósofos, né? Que vocês ainda vão estudar muito. Aristóteles, Platão, né? São alguns dos grandes filósofos gregos. Os gregos, os antigos gregos dedicavam grande parte de seu tempo na busca da compreensão dos fenômenos da natureza,
pois eles acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas, corajosas e bondosas. Esse era o pensamento principalmente em Atenas, né? Atenas, que é a cidade grega mais voltada para a filosofia, desse tipo de pensamento. E a outra coisa, outro legado grego, né, que chega até hoje para nós, são as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, esses jogos, né? A gente associa os Jogos Olímpicos com os esportes, né? Mas os Jogos na Grécia Antiga eram principalmente um festival religioso para honrar a Zeus. Zeus é o deus supremo da Grécia, né? As lendas contam que os jogos foram fundados por Hércules, ou seja, que é uma lenda, né? Que plantou uma oliveira de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. Ou seja, as antigas Olimpíadas gregas, ninguém recebia medalha. A medalha era o quê? Era uma guirlanda, né, de folhas de oliveira. As primeiras Olimpíadas foram realizadas em 776 antes de Cristo, com apenas uma modalidade, né, que era a corrida de 200 metros, chamada de estádio, o que nos deixou a palavra estádio, né? Estádio, a palavra estádio vem da palavra estádio. E os jogos eram realizados a cada 4 anos, com um período de tempo entre os dois encontros conhecidos como uma Olimpíada. E esses jogos eles eram levados tão a sério pelos gregos, né, que uma trégua era declarada, ou seja, se eles estivessem em guerra, eles paravam a guerra, né, para disputar as Olimpíadas, e quem disputava eram os melhores soldados, né. Inclusive, durante as guerras do Peloponeso, né, ou seja, as guerras que aconteceram nessa planície, os inimigos se misturavam e competiam lado a lado durante esse evento, né? E a trégua foi quebrada apenas uma vez por Esparta, né? Que, como castigo, foi excluída dos Jogos Olímpicos de 420 a.C. Então, esses foram alguns dos legados, né, que os gregos, né, mandaram para nós, né? E aqui, ó, alguns dos deuses, né? Tá Os travando. deuses gregos. Oi? Nada, não. O áudio, ele tá travando. Uau, mas a imagem tá aparecendo. Sim. Então tem aqui, ó, tem Hera, né, que é a deusa dos casamentos e da maternidade, né? Atena, né, que é a deusa da sabedoria. Hermes, né, que é o deus do comércio. Hefestos, né, que é a divindade do fogo. Zeus, que é o deus de todos os deuses, né, o senhor do céu. Afrodite, né, a deusa do amor. Poseidon, que é o deus dos mares. Apolo, né, que é o deus das artes. Artemis, que é a deusa da caça, né? Ares, que é a divindade da guerra. Podem reparar que todos eles, ó, têm a forma humana, né? Todos esses deuses aí têm a forma humana. Ué, o que houve? Não apareceu os slides para vocês? Não. Não apareceu? Não, Pra mim Pra também mim, não. E ninguém fala nada? Eu falei, Ah, oh, meu Deus, cara. Esses slides.
Não apareceram esses slides para vocês? Não, agora tá aparecendo. Ninguém falou nada. Só agora. Não, agora eu estou vendo. Ninguém falou nada. Não. Pra mim tava pegando a mão, professor. Não, isso daí apareceu. Professor, pra mim apareceu todos. Não apareceu do... Pra mim também. Não apareceu nada. Apareceu? Apareceu. dos deuses só. Então, tá bom. Bom, eu vou mandar daqui a pouco a gravação dessa aula e eu vou inserir esses slides na turma de vocês, lá no grupo de vocês, tá? Tá bom. Ok. Dúvida, crianças? Não. Nenhum. Vou parar de interromper aqui a gravação. Nossa,